Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog, diretamente de Las Vegas, na CES 2017, onde a Huawei apresentou novos smartphones para a América Latina. A Huawei está meio sumida do Brasil, o último smartphone que chegou ao país foi o P7 em dezembro de 2014, mas os chineses têm planos de entrar com mais força no mercado brasileiro. Para isso, eles têm smartphones que focam em custo-benefício, ali na faixa dos R$ 1.500, até tops de linha com o melhor hardware que a empresa pode oferecer. Bora conhecer? A grande estrela da Huawei é o Mate 9, um monstrinho de 5,9 polegadas que tenta competir ali com o iPhone 7 Plus e o Galaxy S7 Edge, entregando hardware potente, design de metal e um sistema de câmeras duplas feito em parceria com a Leica. O Mate 9 tem um chip próprio da Huawei, que é o Kirin 960, e que, pelo menos nos benchmarks, como o Geekbench 4, chega a ser melhor que o Snapdragon 821 e o Exynos 8890. Inclusive na GPU. Processamento gráfico é uma coisa que os chips da Huawei pecavam muito nas gerações passadas, e agora, dessa vez, eles conseguiram passar os concorrentes. Essa CPU trabalha em conjunto com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Ele tem algumas otimizações de software para tentar melhorar o desempenho. A Huawei desenvolveu um algoritmo de aprendizagem de máquina que tenta prever o que você vai fazer no smartphone e já antecipa a abertura de aplicativo ou o processamento de algum recurso para que tudo esteja pronto quando você der o comando. Um detalhe peculiar do Mate 9 é que ele tem 2 câmeras traseiras, mas não é para fazer zoom ótico como no iPhone 3.1 ou no iPhone 7 Plus, é para melhorar a qualidade da foto. Ele tem um sensor colorido de 12 megapixels e tem um sensor preto e branco de 20 megapixels, que não captura cores, mas é melhor para capturar as variações de iluminação. Quando você tira uma foto, ele junta as imagens geradas pelos 2 sensores, e isso resulta numa foto com menos ruído e maior contraste, pelo menos na teoria. Ele começou a ser vendido nos últimos dias em alguns países, como os Estados Unidos, e os reviews têm dito que a câmera é boa, mas não tanto quanto a de um Galaxy S7 ou de um Google Pixel. Para dar conta desse processador potente, da tela gigante, a Huawei colocou uma bateria de 4.000 mAh. Ele tem uma tecnologia de carregamento rápido própria da Huawei, que é um pouquinho mais rápida que o da Qualcomm ou da Samsung, e que consegue levar a bateria de 0 a 60% em meia hora. A Huawei diz que a bateria dura até 2 dias, então teoricamente com meia hora na tomada você conseguiria 1 dia de autonomia. O Mate 9 é um smartphone bem caro, ele não tem data de lançamento no Brasil e muito menos preço fechado, mas a estimativa da empresa é que ele custaria R$ 4.299, que é o mesmo preço do S7 Edge na época do lançamento. Bem caro. Mas também tem smartphone para competir num segmento mais acessível. A opção da Huawei é o Huawei Nova, que teria ali o preço famoso de R$ 1.499 se ele fosse lançado no Brasil. É um preço até competitivo, porque o hardware dele é comum em smartphones até um pouquinho mais caros, ali uns R$ 1.600, R$ 1.700. Ele tem um Snapdragon 625, 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno, tela Full HD de 5 polegadas e bateria de 3.020 mAh. O design dele é agradável até porque é basicamente um Nexus 6P em miniatura. Essa faixa preta na região da câmera traseira, esse leitor de impressões digitais em formato circular, as curvas, enfim, tudo lembra muito o Nexus 6P. Só que ele é um Nexus 6P mais aberto, mais livre. Ele tem entrada para cartão de memória e ele tem rádio FM, 2 coisas que nenhum Nexus teve até hoje e que nunca mais vai ter, já que a linha acabou. O software, aliás, é basicamente uma tentativa de copiar o iOS. E eu não tô falando isso só porque todos os aplicativos ficam na tela inicial e porque a tela de multitarefa é desse jeito. Mas também porque os ícones têm desenhos bem parecidos e as telas seguem um esquema de cores bem familiar. Enfim, tem quem goste. O Nova é um aparelho bacana que pode sim ser um bom recomeço da Huawei no Brasil se ele for posicionado do jeito certo. Vamos aguardar aí. E por fim tem o Mate 9 Lite, que é uma versão mais econômica do Mate 9. E uma característica que foi do Mate 9 para o Mate 9 Lite é o sistema de câmeras duplas. Só que aqui a gente tem um sistema com sensor colorido de 12 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Segundo a Huawei, esse sistema permite que você tire fotos com efeito bokeh, aquele que desfoca o fundo para dar mais destaque a um objeto. É tipo o modo retrato do iPhone 7 Plus, só que num aparelho muito mais acessível, na faixa dos $250 a $300.
Por esse preço a gente está falando de um smartphone com 3 GB de RAM, processador Kirin 655, que seria um equivalente ao Snapdragon 625, 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno e bateria de 3.340 mAh. O Mate 9 é uma espécie de Huawei Nova melhorado, com mais bateria e um preço mais alto até por causa do sistema de câmeras duplas, que cria um diferencial entre os concorrentes. O Mate 9 Lite ainda não tem preço definido, ele vai ser lançado em vários países da América Latina, mas a Huawei não informou nenhuma previsão para o Brasil. Um dos planos da Huawei é se tornar a fabricante número 1 de celulares em 4 anos. O CEO deu essa declaração no ano passado. Eles já estão em terceiro lugar, estão crescendo e devem passar a Apple em breve, já estão pertinho ali e depois vão ter que desbancar a Samsung. Mas sem venda no Brasil, isso deve ficar bem mais difícil. Tem uma série de questões que impedem a empresa de entrar de vez no mercado brasileiro. A gente sempre tem a impressão de que a Huawei lança o aparelho, de repente ela some, aí depois ela lança outro, aí ela some de novo. Mas o principal entrave é que as taxas são muito altas e que a economia e a política não estão muito estáveis. Para trazer um aparelho de fora tem que pagar um imposto muito alto, e aí tem que pagar a taxa do varejo da operadora, e aí tem a margem de lucro, e aí tem que considerar que o dólar pode variar muito, enfim, fica muito caro e fica pouco competitivo. Mas tem algumas empresas conseguindo, como a Asus, né? Mas os caras da Huawei parecem bem confiantes quando o assunto é na América Latina. Em alguns países da região, a Huawei já é a número 2 em vendas, só perdendo da Samsung, e aí seria questão de tempo até que ela crescesse para incomodar os coreanos. Todos os detalhes sobre os lançamentos da Huawei você confere lá no Tecnoblog. Se você gostou do vídeo, dê um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Daqui a pouco tem mais vídeo diretamente da CES 2017. Até a próxima. Tchau, tchau.